Você já teve medo de mexer num dinheiro guardado, e por isso preferiu deixar ele parado, achando que aí ele estava seguro? Há quase 2000 anos, a Bíblia registrou a história de um homem que fez exatamente isso com uma fortuna que não era dele. Qualquer um esperaria que guardar o dinheiro intacto fosse a decisão mais segura das três. Não foi vista assim. A Bíblia mostra exatamente por que essa escolha foi considerada a pior de todas, e o que isso muda na forma como você guarda o seu dinheiro hoje. Ainda não vou contar o que esse homem fez. Primeiro precisa entender o cenário completo, porque ele não foi o único a receber essa fortuna. Mateus, capítulo 25, versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. Aqui já mora o primeiro erro que a maioria comete ao ler isso. Talento nessa frase não é dom, não é habilidade, é dinheiro. Era uma medida de peso que, no mundo antigo, virou sinônimo de uma quantia alta. Quanto isso daria em reais hoje? Ninguém consegue converter direito, e qualquer vídeo que te der um número exato está inventando. O que dá para garantir é o tamanho, não é uma gorjeta. É uma grana que um trabalhador comum levaria anos para juntar. 3 pessoas, valores diferentes, do jeito que cada uma dava conta. E 2 deles fazem a mesma coisa, só que em tamanhos diferentes. O que receberá 5 talentos foi imediatamente negociar com eles, e ganhou outros 5, da mesma sorte. O que receberá 2 ganhou outros 2. Mateus 25, versículos 16 a 17, pegaram o que receberam e puseram para trabalhar. Dobraram. O terceiro fez diferente. E é aí que a história começa a separar quem vira exemplo de quem vira aviso, mas o que ele fez, e por quê, ainda vem mais à frente. Antes de contar o que aconteceu com o terceiro servo, vale ver essa mesma lógica funcionando na vida de quem está assistindo agora, porque é provavelmente mais perto de você do que parece. Você já deve ter ouvido essa história, com um nome diferente cada vez. Alguém junta uma grana, tem medo de qualquer risco, e decide que o lugar mais seguro é deixar parada, debaixo do colchão, numa conta que não rende nada, não importa onde. Anos depois, quando vai usar esse dinheiro, percebe uma coisa estranha: aquele valor comprava muito mais na época em que foi guardado do que compra agora. Ninguém roubou nada dela. O dinheiro continua lá, intacto. E mesmo assim, de algum jeito, ficou menor. Já te aconteceu de ter medo de mexer num dinheiro guardado, e, por causa desse medo, preferir deixar ele parado, achando que aí ele estava seguro? Pensa na Ana. Ela tem 8.000 reais parados numa conta que quase não rende, ela nem sabe direito o percentual, só sabe que está guardado, por segurança. Ana não é irresponsável. Ela só escolheu a opção que parecia zero risco. E, como no exemplo de quem guarda embaixo do colchão, essa não é a opção mais segura de verdade, é só a mais parada. Só que o conserto aqui é mais simples do que parece. O gesto que resolve isso não pede coragem de investidor profissional. Para Ana, pode ser simplesmente sair da poupança tradicional para uma reserva que rende mais, com o mesmo nível de segurança. Não é sobre arriscar tudo, é sobre parar de escolher zero garantido. Guarda esse raciocínio, porque é exatamente o que a história cobra do terceiro servo, e agora dá para entender o que ele fez, e por que isso custou tudo o que ele tinha. Mateus, capítulo 25, versículo 18. Mas o que receberá um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Pensa numa semente. Se você guarda ela trancada numa gaveta, protegida de tudo, chuva, praga, pássaro, ela nunca vai apodrecer, nunca vai ser comida por ninguém. Só que ela também nunca vira árvore. O único jeito de uma semente virar alguma coisa é você correr o risco de plantar, e plantar tem risco de verdade. Pode não brotar, pode faltar chuva, pode dar errado. O servo que cavou a terra fez o oposto de plantar. Ele enterrou o dinheiro do mesmo jeito que alguém guardaria uma semente numa gaveta, achando que proteger de todo o risco era a jogada mais esperta. Só que proteção total e crescimento zero são a mesma coisa, vistos de ângulos diferentes. Mas é a explicação do próprio servo que mostra o que realmente pesou nessa decisão. Quando o dono volta, o próprio servo explica esse raciocínio: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, e, atemorizado, fui esconder na terra o teu talento, eis aqui tens o que é teu. Mateus 25,
versículos 24 a 25, repara na palavra que ele usa, atemorizado. Não foi preguiça de não trabalhar, foi medo se passando por cuidado. É quase a mesma desculpa que Provérbios já descrevia séculos antes, de um jeito engraçado, diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Provérbios 22, versículo 13, uma razão que até parece sensata, mas só serve para justificar ficar parado. E o que o dono responde depois é a parte que a maioria não pega. Ele não cobra do servo ter dobrado o dinheiro, como os outros dois fizeram. Ele cobra bem menos que isso. Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, tê-lo-ia recebido com juros. Mateus 25, versículos 26 a 27. Existiam banqueiros no mundo antigo que guardavam dinheiro e pagavam juros por isso, era coisa comum na época. O dono nem está pedindo risco nenhum. Ele está dizendo, você tinha uma opção quase sem esforço, quase sem risco, e nem essa você tomou. Você escolheu a única opção garantida de não crescer nada. Precisa ficar claro o que essa cena é, e o que ela não é. Essa parábola está dentro de um bloco onde Jesus ensina sobre fidelidade e prestação de contas. A camada principal aqui é religiosa, sobre responsabilidade com o que foi confiado a você. Não é manual de investimento. Mas por trás dessa camada tem um padrão que qualquer um reconhece, com fé ou sem fé, dinheiro parado não fica do mesmo tamanho para sempre. Ele perde valor enquanto o que foi posto para trabalhar cresce. Então a lição seria arriscar tudo, sem medida nenhuma, só para não ficar parado? Não é isso que a história cobra. O fecho da parábola deixa isso claro. Mateus, capítulo 25, versículos 28 a 30. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso pesa, e o motivo não é ter perdido dinheiro, porque ele não perdeu nenhum. O motivo é não ter feito nada com o que foi confiado a ele. E o que sobra disso tudo para